Bom dia a todos, que alegria de estar com vocês nesta manhã. Um dia todo especial para todos nós, a Igreja de Cristo. Nós somos muito gratos que podemos participar deste culto abençoado que Deus tem preparado para nós no dia de Pentecostes. E é importante sabermos que o Espírito de Deus não é somente no dia de Pentecostes que Ele quer atuar em nossas vidas, mas no dia a dia. E antes de iniciarmos, eu gostaria de orar com vocês. Querido Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias que já se renovaram nesta manhã, pela Tua presença em nós. Nós queremos exaltar esse Deus vivo e verdadeiro, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter o perdão, a restauração e a reconciliação contigo. Nós queremos agradecer pela presença do Espírito Santo que o Senhor tem enviado no dia de Pentecostes. Venha nos abençoar em nome de Jesus. Em Atos nós podemos ler sobre o nascimento da igreja. Nos diz então em Atos capítulo 1, e Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse até a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estiveram reunidos perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus havia prometido para os discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém ou da casa de Deus, até que recebessem a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós sabemos que ele gera vida onde existe a morte. Ele cria onde não existe nada. Assim nós sabemos que foi na época em que Deus criou os céus e a terra, e nos diz então a palavra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ele estava aqui gerando vida. E o nascimento da igreja foi planejado por Jesus, foi preparado pela igreja, porque eles estavam em oração 10 dias no templo, conforme Jesus havia falado. Então o sucesso na nossa vida, ou na vida de uma família, ou numa empresa, não acontece por acaso. Existe sempre uma preparação, porque eles ouviram que da parte de Jesus a promessa que o Pai iria enviar, que era o Espírito Santo. Mas eles também se deslocaram e permaneceram no templo, na casa de Deus, até cumprir-se o dia de Pentecostes. E ainda mais, eles foram no templo, lá eles estavam orando, se derramando perante Deus, para que derramasse sobre ele esta promessa, e a expectativa sem dúvida era muito grande para chegar este momento. E nos diz então: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som dos céus como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Percebam, amados, que como é bom quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós tomamos posse daquilo que a palavra de Deus promete. Ele diz: permaneçam até aquele dia, mas eles permaneceram orando, jejuando, se derramando perante Deus.
E aí as coisas aconteceram, e assim é também conosco na nossa vida. O Espírito Santo não vem somente quando nós vamos erguer a mão, mas é quando nós estamos em oração, lendo a palavra de Deus, quando nós estamos nos santificando perante Deus, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para recebermos aquilo que Deus tem para a sua igreja. E naquele momento os céus se abriram, e o fogo de Deus desceu sobre cada um deles, porque eles estavam na expectativa, estavam crendo na palavra de Deus, estavam crendo na promessa de Deus. E como é bom quando nós também hoje cremos nas promessas de Deus, porque Ele diz: assim como eles receberam, nós também recebemos, e podemos receber, podemos renovar a nossa vida, na nossa família, sermos restaurados pela ação do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é tão profundo, é tão poderoso, ele vai onde nenhum remédio alcança, para restaurar o ser humano, para restaurar a alma ferida, talvez uma depressão, uma ansiedade, uma solidão. Ele preenche, porque ele tem este poder, e para dar à igreja, para o seu povo, para anunciar o evangelho, para levar a palavra da salvação para os perdidos, orar pela cura da enfermidade. E nós determinamos em nome de Jesus que nesta casa não vai entrar nenhuma praga, conforme diz o salmista no Salmo 91, nenhuma praga vai entrar na tua casa, amém? Pode aplaudir este Deus maravilhoso em nome de Jesus. E em segundo lugar, o Espírito Santo é para todos os povos. Nos diz então em Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ajuntou-se a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus e todos esses que aqui estão falando? Notem que o Espírito Santo nos diz aqui a palavra, ele vai onde existe a separação para unir, porque era um dia único, um dia histórico, um dia todo especial, porque havia pessoas de todas as nações naquela época, e todos juntos, todos amando aquele momento, ouvindo a voz de Deus. E como seria bom hoje também que o mundo se unisse, talvez está se unindo em parte por causa desta epidemia que está acontecendo no mundo inteiro, para que o povo possa acordar aquilo que Deus realmente tem para cada um. E aqui nos diz, tinha pessoas de todas as nações, e todas ficaram cheias do Espírito Santo. Só pode se encher aquele que está vazio. É por isso que existia o grupo que formava a igreja, mas estavam vazios, sem a presença do Espírito Santo, sem o poder, sem esta autoridade. E nos diz então a palavra, todos estavam juntos. E isto que faz o Espírito Santo, ele cria pontes, ele une as pessoas para terem a mesma visão, a mesma direção e a mesma autoridade. E ainda todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque eles não tinham a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foi naquele dia que eles realmente receberam, e todos se juntaram no mesmo lugar. Diz a palavra, então, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Notem só, nos diz aqui a palavra que naquela época
há mais que 2000 anos já existia a internet, mas era uma internet sem torre, era uma internet lá do alto, era divino, preparado por Jesus. Depois eles só copiaram esta maneira de se manifestar, porque Deus naquele dia mostrou para o mundo quem Ele é, e todos receberam aquilo que eles estavam esperando, e todos ouviram falar na mesma língua. Esta é uma das outras funções do Espírito Santo, unir o povo, para que falem a mesma língua em relação ao reino de Deus, para que haja unidade, para que haja avanço no reino de Deus, para que todos falem a mesma língua, na mesma visão, na mesma direção. E isto que realmente aconteceu, e isto que Deus espera de todos nós, para que isso também hoje possa ocorrer. E todos ficaram maravilhados com o dia de Pentecostes. Muitas vezes nós nos maravilhamos quando nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que se converteu, uma pessoa que foi curada de uma doença mortal, ou a pessoa que estava desempregada. Nós nos maravilhamos, nós ficamos admirados, mas isso deveria ser algo normal para todos nós, porque lá era um ato único, mas isso pode se repetir no dia a dia, porque a igreja é para todos os povos. Porque a palavra de Deus nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque todo mundo precisa ouvir. É por isso que eles receberam esta unção, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atinge todos os povos. E nós vemos hoje, esse é o grande papel da igreja, de sair, levar o evangelho de Jesus Cristo, levar o amor de Deus para as pessoas que não têm paz, levar a paz. Pessoas que talvez estão deprimidas, precisam de uma palavra de consolo, e o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos anima. É por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo. Isto é para todos os povos, todas as pessoas têm os seus sentimentos, têm a sua parte onde eles precisam para serem felizes. Não é como eu vi certa vez: não eduque o teu filho para ser rico, mas eduque-o para ser feliz, para que ele caminhe nos passos de Deus. E o Espírito Santo traz esta alegria, o Espírito Santo traz esta paz. É o Espírito Santo que une os povos, é o Espírito Santo que une famílias que talvez vivem separados, é o Espírito Santo que nos mostra aquilo que nós devemos de fazer. Em 2:13 nos diz: tanto judeus como prosélitos, credenses e arábios, e todos ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, e todos atônicos e perplexos. Aí eles falavam: que quer dizer isso? Que quer dizer isto? Eu quero dizer, a igreja nasceu. Foi naquele momento que a igreja de Jesus Cristo recebeu aquilo que precisava, o selo do Pai, do Espírito Santo que permanece conosco. E o que quer dizer isto? A resposta é a presença de Deus. Quando Ele se manifesta, nós ficamos maravilhados, nós ficamos alegres, porque isto também significa hoje. Você pode dizer: mas por que não ocorre na minha vida? Talvez falta uma reconciliação na tua vida. Você que um dia pertenceu à casa de Deus, serviu na casa de Deus, mas se distanciou por um motivo ou outro. Simplesmente a palavra nos mostra: volte para o teu primeiro amor, volte para o teu ministério que você atuava ou ocupava, volte para novamente andar no caminho de Deus. O Espírito Santo traz esta alegria, aquela certeza, aquela convicção. Quando vemos tantas pessoas agora no leito desta epidemia, gritando por amor de Deus, querendo ser salvos, querendo continuar com a vida, mas eu gostaria de dizer: não espere até aquele dia
que você perca todos os teus bens materiais, ou que você perca tua saúde, ou você perca tua família, o teu emprego, mas o Espírito Santo está aqui porque Ele é para todos os povos, para todas as pessoas, e eles compartilhavam das maravilhas. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus realmente tem preparado para todos nós. O que quer dizer isto? Quer dizer é a presença de Deus, o seu profundo amor para com a tua vida. E ainda em terceiro lugar, o propósito do Espírito Santo na igreja é capacitar a igreja, é gerar vida, ousadia e visão. Eu vi esses dias, quando na Itália, um homem que não conhecia Deus, era um ateu, mas o médico, ele se ajoelha, ele chora, porque ele estava pedindo a presença de Deus, que até então ele rejeitava. E mais uma vez quero dizer, não espere até este momento, mas simplesmente se curva. Pessoas estão se arrependendo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E como é bom quando nós sabemos que nós precisamos realmente da presença de Deus, o arrependimento, e para anunciarmos a mensagem da cruz, a mensagem daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado pela vontade de Deus, mas também Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo naquele dia onde ele venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a morte, venceu as doenças. Nós só precisamos crer realmente aquilo que ele tem, porque é um dia ímpar, foi um dia ímpar para a igreja, o dia de Pentecoste, mas poderá ser um dia ímpar também para você hoje, você ouvindo, crendo nas promessas de Deus e simplesmente se rendendo diante dele. E porque eles estavam sendo a igreja fora da igreja, onde viviam e trabalhavam. É isto que Deus quer, para nós sermos uma igreja fora da igreja. Na nossa vizinhança, no nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, onde nós trabalhamos, mostrar o amor de Deus, mostrar, porque a minha esposa, um exemplo, ela andou com uma pessoa que conhecia Jesus durante 14 anos na escola, e ela nunca ouviu falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo nos ama profundamente. E é por isso que nós precisamos realmente crer na palavra de Deus, porque a presença de Deus era tão grande, era tão forte, que as pessoas falavam: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? E simplesmente Pedro falou: arrependa-se dos seus pecados, e que vocês sejam salvos, sejam batizados com o Espírito Santo. E isto eu quero dizer: que faremos, irmãos? Volte para a casa de Deus, volte para teu ministério, tenta avivar novamente a sua vida espiritual, o teu ministério, porque a recompensa será grande, porque nós precisamos ter esta convicção de que o que nós devemos de fazer, Deus um dia te chamou, e você só terá paz o dia que você retornar para a casa de Deus, para assumir aquilo que era teu. E o Espírito Santo é tão poderoso que transforma pessoas perdidas em filhos de Deus. Nos mostra a palavra de Deus como um dia em que você se converteu, quem você era, e que o Espírito Santo, Jesus, fez na tua vida. Eu sei o que Ele realizou na minha vida, como perdido na noite fria de julho, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fui tocado naquela noite, fui envolvido naquela noite, e isto também Jesus tem para com você nesta manhã, neste momento. O Espírito Santo transforma pessoas inúteis em pessoas valiosas. Nos conta em Filemão,
12 e 13, onde Onésimo era uma pessoa, um ladrão, era um escravo, ele roubou e fugiu do seu patrão e foi para Roma, e lá Paulo o encontrou, e lá Paulo apresentou Jesus, ele se converteu, e aí Paulo envia-o de volta para Filemão, para o seu pai espiritual, seu patrão, e ele voltou e permaneceu na casa do pai espiritual, permaneceu na casa do patrão, e ele serviu o patrão, e desta maneira também nós podemos regressar para a casa do pai, voltar para a presença de Deus, para servir as pessoas que nos cercam. Lá nasceu uma igreja, por uma pessoa se converte e fala para os outros as boas novas, nós podemos ser ricamente abençoados, é permanecer, é retornar, e ainda nos mostra até aquele dia. E no reino de Deus até a morte, nos diz a palavra de Deus, devemos de permanecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até então nós devemos de servir. E a palavra de Deus nos mostra ainda, a igreja existe para ser luz no mundo. E nós, para conquistarmos o mundo, nós temos o Espírito Santo porque saímos do mundo, mas estamos cheios da presença de Deus. Por isso que o mundo nos rejeita, por isso que o mundo rejeita a igreja, que arranca pessoas que estão escravizadas pelo diabo, arranca as pessoas que estão viciadas, que estão talvez vivendo no pecado, no adultério, no roubo. Ele transforma e perdoa famílias que estão vivendo talvez momentos difíceis, mas o Espírito Santo é esta luz. Ele deu isto para a igreja, ela existe para mudar o mundo pecaminoso, porque somente o Espírito Santo nos convence do pecado, porque um dia ele falou com você, e um dia ele convenceu, e você se entregou a Jesus. O Espírito Santo deu vida à igreja, e esta é a missão da igreja. Não é anjos que vão anunciar as boas novas. Não foram os anjos que foram para Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas foi a igreja, o povo de Deus. Como nós temos hoje pessoas que estão nos ouvindo no Paraná, no Brasil, poderia citar muitos estados onde pessoas estão, mas também nos Estados Unidos, no Japão, César e Andréia, em Portugal, na Itália e também na Ásia. Nós temos pessoas que um dia conheceram Jesus, que nós fomos um instrumento na vida deles, e eles estão agora hoje firmes na palavra de Deus, servindo este Deus maravilhoso. Hoje é o momento, pois o amanhã não existe. Nós não sabemos do amanhã, mas nós sabemos do hoje que Deus tem preparado realmente. Ele participou no início da criação, porque tudo era trevas, nos diz a palavra de Deus, e o Espírito Santo pairava. Ele estava chocando, diz no original, chocando vida. E a presença dele é tão importante para termos vida, porque sem ele nós não teremos vida. Ele participou na concepção de Jesus. Ele foi fundamental. Jesus, o nosso Redentor. Mas Jesus tornou-se o nosso Redentor para redimir a humanidade, porque o Espírito Santo foi e concebeu a Maria, e de lá nasce Jesus, o Filho de Deus. E ele participou na vitória de Jesus, porque o Espírito Santo o levou para o deserto. E quantas vezes estamos no deserto? Hoje o mundo inteiro vive o deserto, por causa da pandemia, porque esta doença que está levando milhares e milhares de pessoas, ceifou esta semana mais que 1.000 pessoas diariamente no nosso país. E Jesus é o Redentor, mas o Espírito Santo, Ele está junto com você nesta hora. Talvez da dor, da tristeza, do abandono, das perdas, do emprego,
problemas na família ou de pessoas que estão morrendo. Ele simplesmente guiou Jesus e deu a vitória no deserto. E se você está no deserto, meu amado irmão e minha irmã, Jesus está aqui. O Espírito Santo quer te consolar, mas para isso você precisa abrir a tua mente, o teu coração e receber esta graça, esta bênção de Deus. Jesus, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, nos diz a palavra em Romanos 8. Ele foi lá e arrancou Jesus da morte para vencer o diabo, vencer o pecado e vencer a morte. Então nós vivemos hoje e devemos nos preparar para a eternidade. Isto é fundamental quando nós sabemos que Jesus está pronto. E a palavra nos diz, o profeta: prepara-te para te encontrares com Deus. Permita que o Espírito Santo te convença dos pecados, do juízo, para você retornar para a casa de Deus. Ele também participou no dia que você se converteu, porque a palavra nos diz em João 3, quem não nasce da água e do Espírito, quer dizer, do Espírito Santo e da palavra de Deus, não entrará no reino dos céus. E foi naquele dia que ele convenceu a você, e você se entregou. Então volte para a casa de Deus, volte novamente para a comunhão com o povo de Deus. E ainda Jesus, o Espírito Santo, ele nos convence, porque ele participou na criação. Nós podemos ouvir no dia a dia, quando a palavra de Deus nos mostra como ele gera a vida. Eu ouvi dias atrás de uma filha que perdeu seu pai bilionário, um dos diretores do banco, de um banco que não vou citar o nome, mas ele simplesmente era bilionário. E a filha falou: meu pai, nós somos uma família bilionária, mas o meu pai morreu com aquilo que nós mais temos, que é o ar, porque ele não conseguia mais respirar, e lá ele morre. Aí eu pergunto, será que ele se lembrou de Jesus? Não permita que chegue este dia na sua vida, que uma doença precisa te chacoalhar, mas para você acordar e servir na casa de Deus, voltar para a casa de Deus. Quando vejo aqueles mais que 1000 túmulos diariamente são abertos, eu me lembrei, lá estão esses túmulos que são abertos, cheio de orgulho, cheio de avareza, cheio do eu talvez, mas esses túmulos, cheios de sonhos não realizados. Mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você venha e seja convencido pelo Espírito Santo. E no final da Bíblia nós podemos crer que a palavra diz que nós devemos de permanecer até aquele dia conforme nos mostra aqui a palavra de Deus, onde nós vamos ler para terminarmos este estudo. Nos diz a palavra de Deus em Apocalipse, no final. A palavra de Deus nos mostra em Apocalipse 22 o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta é a função do Espírito Santo. Esta é a função da igreja que crê, que divulga. Eu quero te animar. Se um dia você se afastou de Deus, venha e permaneça com Deus. Volte para a casa do Pai, volte para a casa de Deus, porque Ele te ama, Ele te aguarda, Ele tem muitos sonhos para a tua vida. E no final a Bíblia nos fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia começa com o Espírito Santo, mas também termina, porque o amor dele é muito grande. E nós queremos agradecer a Deus
por este dia especial. Eu tenho a certeza de onde você está me ouvindo. Deus falou com você. O Espírito Santo falou com você. E a sua vida nunca mais será a mesma. Porque Ele quer mudar a tua história. A história da tua vida, da tua família. No teu emprego, na tua firma. No teu mundo interior. O Espírito Santo tem a solução para você. Querido Pai, nós queremos agradecer por um momento tão ímpar que nós compartilhamos neste momento, que foi o dia de Pentecostes. O Pai, também é um dia ímpar para todos nós que ouvimos a palavra de Deus neste momento. É um dia ímpar, um momento histórico para a mudança na nossa vida, para termos o consolo, a paz, a alegria de viver. Porque nós temos sonhos, esses sonhos serão realizados por meio da presença de Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor que se estende para todas as nações. Todos os povos necessitam da tua presença. Todos os povos querem ser consolados por ti. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua presença, pela presença aqui da comunidade evangélica Siloé, da maneira como o Senhor está atuando entre nós. Nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Pai. Nós queremos permanecer diante de ti, servindo-o até aquele dia, em nome de Jesus. Amém.